Olá, bem-vinda, bem-vindo aqui. Eu sou a Graziela, esse é o podcast O Sol. Hoje é domingo, domingo de Páscoa. Tô começando a gravar olhando no relógio aqui 23h23. Não é a primeira vez que eu começo a gravar o episódio em horários assim, repetidos. E hoje nós estamos nesse dia 20 de abril, né? Iniciando um novo ciclo na matriz do Tzolk'in, a onda encantada da mão. Ontem finalizamos o ciclo regido pelo mago, na energia do enlaçador de mundos, que é uma energia que fala sobre o poder da morte, sobre criarmos oportunidades quando abrimos espaço, né? Abrindo espaço, deixando morrer, especialmente no que diz respeito às nossas crenças e padrões obsoletos, né? A desconstrução de, de partes nossas que já não estão em ressonância com o novo estado de consciência, né? E para mim foi um dia muito forte nesse sentido, que, que eu pude reconhecer a origem de um padrão que, que eu já sabia que eu tinha e que eu gostaria de transformar e que eu estava pedindo ajuda da espiritualidade, né, da minha família espiritual, para conseguir transformar. E ontem foi um dia que eu consegui reconhecer a raiz, né, a origem daquele padrão. E eu costumo dizer que quando a gente identifica a raiz, boa parte, a maior parte do caminho já se faz. O que não significa que o padrão não se apresente novamente, né? Mas ele apresenta e a gente, quando já sabe de onde ele vem, a gente já sabe que está respondendo, né? Reagindo com base em algo do passado e não ao que está realmente acontecendo no momento presente, né? Então isso faz com que esse padrão vá perdendo força, ele não nos domina, não age sorrateiramente como antes, né? Então, reflita também sobre o dia de ontem. Talvez você tenha tido essa chance também de rompimento de algo, né? O enlaçador de mundos é uma energia muito precisa, assim, nos cortes. Então, talvez tenha aberto a oportunidade de reconhecer e desconstruir algo dentro de si, ou mesmo algum corte ou finalização mais prático, né? De um hábito, de uma relação, enfim. Então fica essa reflexão sobre ontem, né? Que foi com essa energia que a gente transcendeu o aprendizado da intemporalidade, da confiança nos nossos saberes de alma, que foi o que a energia do mago nos trouxe nesse último ciclo de 13 dias. E agora, então, abrindo, né, o, o episódio finalmente sobre a onda encantada da mão, a energia que vai reger aí os próximos 13 dias, então de hoje, 20 de abril, até dia 2 de maio. A mão é uma energia que fala sobre realização, construção, mão na massa mesmo, sobre cura, sobre lidar com coisas práticas, né? Então, durante esse último ciclo regido pelo mago, a gente teve a chance de ter um contato com o universo espiritual, com a nossa própria sabedoria de alma, né, do eu superior, e que talvez muitas de nós tenhamos recebido direcionamentos, insights, né, de ideias, de projetos a realizar aqui. E, e agora, então, nessa onda da mão, é quando a gente tem o pulso, o impulso para
iniciar essas realizações do que veio agora ou talvez de coisas que a gente já estava gestando há algum tempo, né. Então é um período que traz muita força de realização, de colocar a mão na massa. E quando a gente vem para a realização, né, no universo da matéria, a gente se encontra com limites, né. Quando a coisa chega pura ali, né, principalmente por um processo de canalização, de direcionamento espiritual, às vezes a gente pode vislumbrar algo maravilhoso, receber uma visão maravilhosa e quando começa a estruturar, organizar isso na nossa mente para realizar, a gente se depara com limites que podem ser limite de recurso financeiro, de tempo ou até de disposição física mesmo, né, por exemplo, nossa, eu gostaria de fazer isso tudo, sei lá, para para estar pronto em um mês, né. Um exemplo, assim, de uma visão que pode ser de algo grandioso, não vai ser em um mês, né. Então, essa é uma energia também que pede um ponto de cuidado nesse sentido de ter paciência, né, de dar um passo de cada vez, eh, e não entrar num modus operandi de muita realização, muito esforço, muita autocobrança, rigidez para realizar, né. Então, mantendo a presença, se dando pausas e sabendo que as coisas são construídas um pouco a cada dia, né. E que o que importa é a gente começar e fazer o que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem agora. Inclusive a mão, no oráculo, a mão magnética tem como antípoda o selo da terra, né, que fala justamente da presença. O mago que a gente acabou de integrar também fala de presença, mas a terra no sentido muito de presença no corpo, assim, né, que é a nossa terra. E através da conexão com a natureza, esse estado de presença através da conexão com a natureza e com tudo que é natural, seja através de uma alimentação mais natural, do contato com plantas, com cristais, né, os pés na terra. Então, é um período que vai pedir isso também para que a gente possa expandir nesse propósito da realização esses momentos de contato com a natureza e de presença no corpo, que é a nossa terra, né? Para não entrar num perfeccionismo, numa rigidez, numa autocobrança com o que a gente quer realizar e fazer isso num ritmo orgânico, né? E então com os limites, né? Eu falei aqui que a gente se encontra com os limites, que isso não seja algo para nos frustrar ou para nos paralisar em direção a essas realizações, mas que simplesmente, a gente tenha a compreensão, né, inclusive que, eh, os limites a gente também pode vê-los de uma forma positiva como aquilo que dá contorno, que não deixa que as coisas se esparramem, né, e contorno e nos ajude a organizar, a estruturar, né, para realmente ir dando forma através desse poder de realização das nossas mãos. E a energia da mão fala também sobre cura, né, cura diretamente através das nossas mãos mesmo, né. Eu não sei se vocês sabem, talvez algumas saibam que é nas mãos que a gente tem a maior quantidade de chakras, de centros energéticos. São milhares no nosso corpo inteiro, né. Tem aí os mais conhecidos, que são mais falados, que estão ao longo ali da coluna vertebral, mas o nosso corpo inteiro tem chakras e a maior quantidade, a maior concentração de centros de força energético está nas mãos, que é essa nossa ferramenta de cura. Então, todo mundo tem poder de cura com as mãos. Claro que algumas pessoas vêm com
digamos, essa missão mais presente na vida, né, no plano de alma, do que outras, mas, todo mundo tem essa habilidade, que pode e deve, inclusive, ser usada para nossa autocura. E então, independente de você ter iniciação em alguma forma de cura canalizada com as mãos, como o Reiki, por exemplo, não importa, porque nesse exemplo que eu dei do Reiki, é usada ali a imposição de mãos e também de alguns símbolos, né? Assim como em muitas outras formas de curas canalizadas com as mãos. Mas ali vão se trazer algumas outras energias, contato com egrégoras e tal, mas essa capacidade de cura pela projeção de mãos é intrínseca ao ser humano, a qualquer um de nós. Então, esse é um período que a gente tem essa habilidade ainda mais favorecida, potencializada, né, e um período muito favorável para a autocura. Não apenas autocura, né, para quem trabalha diretamente com cura, atendendo a outras pessoas também vai ter a sua habilidade potencializada, mas aqui o chamado é principalmente para autocura. Então, eu te recomendo, assim, nesse período, dedicar um momento diário para projetar as mãos, em alguma parte do seu corpo, seja porque está precisando de um equilíbrio físico maior mesmo, né, por exemplo, se tiver com uma dorzinha de garganta ou de estômago, enfim, projetar suas mãos ali, claro, com presença, com intenção, né, conectando com a fonte criadora, porque a energia que você vai projetar pelas mãos, ela vem da fonte, a gente recebe pela coroa, pelos chakras superiores e projeta através das mãos, né? Então, estabelecer essa conexão, essa intenção e projetar as mãos ali no seu corpo. Agora, se não tiver nenhuma parte, digamos, do seu corpo físico, assim, que você sinta que está precisando, por uma razão física, então que seja com outro propósito, né? Então, vou dar um exemplo, eu quero trabalhar, a minha expressão, que esteja ainda mais alinhada, mais verdadeira, a minha voz, né? A voz no sentido de falar a minha verdade, transmitir a minha mensagem. Então, eu posso projetar as mãos no meu chakra laríngeo, que é o centro que rege a expressão, e ou até mesmo experimentar fazer uma escuta profunda do seu corpo associado às emoções, né? Então, teve ali alguma situação que te engatilhou, que tem te incomodado e tal, fechar os olhos e respirar profundamente e procurar sentir no seu corpo aonde que aquele incômodo se manifesta. Sempre tem, quando tem um sentimento assim conflituoso, se a gente fechar os olhos, respirar fundo e perguntar para o nosso corpo aonde que aquilo se aloja, a gente vai ter uma resposta instantânea do nosso corpo. Então, essa pode ser uma outra forma, né? E aí, naquela região do corpo que você sentir que aquele incômodo ou aquela dor emocional está se alojando, se manifestando ali, você projetar suas mãos. Então, isso pode ser muito poderoso durante esse período, tá? É uma onda, um ciclo também muito favorável a lidar com todas as questões práticas e que precisam de atenção, lidar com pendências, amarrar pontas soltas, né? E quando eu falo lidar com pendências ou coisas práticas, pode ser simplesmente arrumar uma gaveta, um armário, e isso com certeza pode, essa organização física, facilitar um estado interno também mais harmonioso e trazer um impacto para sua capacidade de realização do que tiver que realizar, né. Então,
ou mesmo fazer telefonemas, cuidar de burocracia, essas coisas que às vezes a gente procrastina porque são chatas e a gente não quer fazer. Então esse é um período que a gente tem um impulso maior, assim, para lidar com essas coisas e dar cabo do que tiver que ser resolvido, sabe. Então aproveite. De repente até fazer uma listinha aí dessas coisas que estão sendo adiadas porque são chatas, mas que não tem jeito, precisa fazer. Aproveitar então essa energia de praticidade, de realização, para finalizar essas pendências, tá. E então, como ponto de atenção, né, na polaridade, digamos, de sombra da energia, né, se atentar para não entrar muito num ritmo de fazeção desenfreada, de não ter pausas, né, lembrar da presença, do contato com a natureza, eh, e e em escolher muito bem, né, aonde colocar a sua energia, né, essa energia de realização, ter a sabedoria de escolher. Eh, o análogo aqui no oráculo da mão magnética é o humano, então ele favorece essa capacidade de fazer escolhas com sabedoria, né, do livre-arbítrio. Então, aproveitar também essa energia para não se dispersar no sentido de querer realizar muitas coisas ao mesmo tempo e acabar se perdendo nisso, né. Então escolher mesmo aonde eu vou direcionar essa energia agora, para realizar, para construir. E ali no oculto a gente tem o mago, que é a energia que acabamos de integrar na última onda, né, a energia que está no oculto, ela está regendo ali o nosso inconsciente. Então, é um poder mais oculto, que não está tão perceptível, mas que está ali. Então, mesmo que estejamos mais voltados à realização, né, temos ali, essa capacidade de acesso aos nossos saberes de alma, de confiança nos nossos saberes de alma, nessa guiança que a gente teve a chance de receber no último ciclo, né, e de lembrar da presença no aqui e agora. Aí um outro aspecto quando a gente fala de cura, sob a regência desse selo, mencionei aqui a questão das mãos, né, da nossa habilidade de canalização de cura através das mãos, mas claro que estamos falando aqui de cura num sentido mais abrangente também, tá? E da realização como a cura. Então, esse aspecto da construção e da realização aqui, alinhadas ao nosso propósito, pensando nas mãos como extensão do nosso coração, que sabe o caminho que nossa alma traçou antes de chegar aqui, sendo essa a nossa principal cura, a realização desse propósito, ou seja, realizar aqui na matéria aquilo que a gente planejou antes de chegar na matéria. Essa é a nossa maior cura, aquilo que vai trazer o maior nível de harmonia, de paz e de realização. Realização aqui no sentido de realização pessoal mesmo, né? E isso, inclusive, me fez lembrar, pensar sobre isso me fez lembrar do meu processo com crises de ansiedade, que foi algo que eu tive por muitos anos, assim, eu acho que por cerca de 5 anos, pelo menos, assim, era uma constante, até teve um ponto de chegar num nível hard, assim, de crises de pânico mesmo, né, que é o ápice da ansiedade. E eu já transitei por todos os tratamentos possíveis, desde medicinas naturais, práticas, até remédios controlados. E
Então é um campo, assim, que eu tenho bastante experiência pessoal, e eu digo que a cura mesmo ela só veio quando eu coloquei os pés no meu caminho. E quando eu digo que a cura veio, não significa que nunca mais a ansiedade bateu à minha porta, de vez em quando ela bate, principalmente assim se eu saio de um ritmo que é o meu ritmo natural. Mas sim, uma ou outra ocasião, assim, a ansiedade bate, eu estando mais vigilante e já sabendo, né, que o que me trouxe, o que me libertou da ansiedade foi colocar os pés no meu caminho. Eh, então ela vem, quando ela vem hoje em dia, ela vem muito como uma mensageira de que algo está desalinhado. E, e aí eu fico mais vigilante, me observo, né? E já logo consigo identificar e agir ali na transformação que for necessário, né? Nem sempre isso é possível tão rápido, mas o principal é a gente tomar consciência e querer, né? E então é isso. Esse episódio foi mais longo, tanto porque eu falei um pouquinho no início sobre o final da onda da regência do mago, né? Com a Enlaçadora de Mundos, que a gente teve ontem. E também porque o primeiro episódio de uma onda ele é bem importante. E a qualquer dia, nesses próximos 13 dias, essa mensagem de hoje vai ser válida, já que a mão é regente do ciclo, mesmo que tenhamos mais episódios aí ao longo desse ciclo, tá? É sempre bom a gente revisitar essa guiança que fala da energia regente do propósito. Então é isso, ótima onda encantada para todas, todos, e até o próximo episódio. Beijos.